Seu filho está triste na escola? O que pode estar acontecendo? Dificuldade de adaptação, problemas com os coleguinhas? O educador e psicólogo Marcos Meyer vai nos ajudar a entender essa situação. Olá, Marcos, bom dia. Bom dia. Bom dia. É claro que situações de tristeza e desânimo podem ocorrer pontualmente, mas quando isso se torna muito frequente ou demora muito a passar, é aí que o pai e a mãe devem se concentrar? Esse é o sinal. Tanto pais quanto professores precisam prestar atenção nas mudanças de comportamento e que são constantes. Então, uma criança, por exemplo, sempre feliz, brincalhona e tal, de repente entra alguns dias, começa a ficar muito triste e tal. Tem problema, tem que verificar o que está acontecendo. Ou o problema está na escola, ou o problema pode ser com a própria criança. E a gente costuma dizer o seguinte, a criança, quando ela está muito triste, a gente precisa ver se essa tristeza ela está atrapalhando outras áreas. Por exemplo, ela parou de brincar com as outras crianças, o problema é grave. Ela, em casa, ela não quer mais brincar, não quer mais fazer o que ela antes fazia, problema é grave. Então, a gente presta atenção nisso, estes sinais são importantes para a gente ir atrás das verdadeiras causas. Quando em casa a criança fica triste, mas lá na escola está se divertindo, então o problema pode ser um irmão que está pegando muito no pé, pode ser que as regras da casa estejam muito rígidas, e o contrário pode ser a mesma coisa. Então esse pode ser um problema em casa, mas como fazer essa verificação? Como descobrir onde está o problema? Porque muitas crianças não respondem, você pergunta, é difícil, por que você está triste, o que tem te deixado chateado, principalmente as menores, né? E quando a gente pergunta tem alguma coisa errada com você, né? Mas a criança nem sabe o que é que está acontecendo, né? Então a gente tem que saber perguntar também. Se a gente pergunta assim, tem alguém lá na escola que está pegando no seu pé, ela vai confirmar, mesmo não tendo. Então cuidado com a forma de perguntar. Tem que perguntar assim, como é que você está, filho? O que está acontecendo com você? Aí ela pode abrir espaço para dizer o que está acontecendo. Em casa, se essa tristeza faz com que ela fique muito apática, pode ser sim que a mãe, o pai, ou o irmão, alguém está pegando muito no pé dessa criança, está sendo muito rigoroso. A desqualificação é uma das causas muito fortes, né? Então a criança mostra um trabalhinho que ela fez. Olha, mãe, o que eu fiz? Já a mãe já vira as costas. Ou a criança diz assim, mãe, tirei 10 em matemática. A mãe fala assim, tem que tirar mesmo. Não fez mais que a sua obrigação. Não fez mais que a obrigação. Então esse tipo de desqualificação é terrível para as crianças. Elas já percebem e aí perdem o ânimo para estudar, para fazer lição, não gostam de mais nada. Agora, um grande problema que está acontecendo com muitas crianças de 5 a 6 anos de idade é que com essa nova legislação que faz com que o ensino fundamental tenha 9 anos, elas estão entrando na primeira série, ou hoje é chamado de primeiro ano, elas estão entrando com 5 anos de idade. E aí a criança fala assim, professora, depois que acabar isso, posso brincar? Claro que ela está morrendo de vontade de brincar e não ficar parada, quieta, uma atrás da outra numa sala de aula com regras rígidas, que ela não pode nem se mexer, e aí a gente está atrapalhando o desenvolvimento físico, motor de uma criança que está disposta com muita vontade de sair correndo e brincar. Então temos que cuidar também da metodologia aplicada na escola para essas crianças. O cuidado também deve-se ter cuidado com a turma que a criança está. Por exemplo, se ela às vezes está na mesma escola, não mudou de escola, mas mudou de turma. Aquela composição de turmas pode também atrapalhar nesse sentimento de tristeza na escola? Pode. Às vezes as escolas fazem a composição de turmas aleatoriamente. Isso é um problema. Porque de repente você coloca uma criança justamente com as 3 piores crianças da escola, piores em termos de comportamento e de agressividade. E ela é uma criança muito pacata, muito sossegada e tal. Então ela está num ambiente que para ela é agressivo. Enquanto que se ela estivesse na sala ao lado, aquela sala seria a ideal para ela. Então a gente tem que tomar mais cuidado na composição das turmas, as escolas podem prestar mais atenção. Os pais e a família precisam estar sempre em parceria, porque nessa parceria a gente toma decisões mais acertadas quanto à criança. Então, se os pais falam assim, pega duro aí, porque essa criança gosta de regra, é verdade, às vezes ela precisa de regras. Outra criança, ela se dá pessimamente com regras, ela precisa mais criatividade, mais liberdade. Esse tipo de personalidade diferente, quando os pais conversam com a escola e mostram para a escola tende
a acertar um pouco mais na composição da turma e evitar esses problemas de tristeza e de angústia, às vezes, da criança. Às vezes os pais têm uma ideia fechada de que o filho precisa se adaptar à escola, mas o problema pode muitas vezes estar na escola, né? É verdade, nós temos algumas famílias onde um filho está numa escola, outro noutra, porque não se adaptaram, um deles não se adaptou naquela escola do irmão. Então, se houver a possibilidade, tirar da escola, colocar numa escola mais adequada. Crianças que são excessivamente desobedientes e que necessitam de um pouco mais de rotina e de regras, elas precisam de uma escola mais tradicional. A outra criança que já é por si só muito regrada, ela precisa de mais liberdade, senão fica sempre muito presa num ambiente que destoa com a personalidade. Então, ouçam um pouco mais as crianças, vamos dar um pouco mais de chance para elas serem felizes na escola também. Agora, não só os pais têm que ficar atentos, os professores também podem ajudar muito, como você falou, dessa interação aí, né, Marcos? Porque às vezes a tristeza está quando ele só demonstra essa tristeza na sala de aula. O pai e a mãe não vão conseguir nem identificar. O professor é que tem que ver isso, né? Na escola, os professores precisam estar com o radar ligado, porque às vezes a criança tem um comportamento adequado em sala de aula, está tudo bem, porque está sendo protegida pelo professor, mas no recreio ela se isola totalmente. Aí vem a questão do bullying. Será que não está acontecendo? Será que não tem um grupo de crianças que está todo dia pegando no pé, xingando, machucando, tirando sarro? Isso também é um dos principais fatores de tristeza para uma criança na escola. Então, radar ligado sempre, professores, coordenadores, direção, pais, todo mundo em volta para perceber problema antes que se torne mais grave. Mas lembrando que nem sempre essa tristeza é o bullying também, né? Porque às vezes sempre fez essa associação. Bem observado, Solé. Nem tudo é bullying. Às vezes pode ser um problema da própria criança. Ok, Marcos, obrigada. Bom dia para você. É um prazer estar aqui.